Olá, estamos chegando com mais uma edição do Clique Agro aqui no portal do Clique RDC, sempre em nome de Sicoob Maxi Crédito. Faça parte! E o assunto da nossa entrevista no programa de hoje é sobre a peste suína africana, o trabalho do governo catarinense para conseguir prevenir, coibir focos desse terrível mal para a suinocultura. Acompanhe a entrevista com a médica veterinária Esther Gonçalves, da SIDASC. Estamos voltando para mais uma edição do nosso Clique Agro, recebendo hoje a médica veterinária Esther Gonçalves, da SIDASC, que nos fala sobre um assunto muito importante, um assunto do momento, que é a preocupação do governo brasileiro, do governo catarinense, da iniciativa privada, com relação ao surgimento de focos da peste suína africana no continente americano. De maneira mais específica, na República Dominicana. Uma preocupação, acende o alerta, até porque existe uma grande preocupação com relação a essa situação sanitária. E nós vamos conversar aqui com a Esther, da qual eu cumprimento agora. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a peste suína africana nas Américas, e um assunto que é muito importante para o nosso estado de Santa Catarina e para o nosso país, Brasil. De maneira bem específica, Esther, o que cabe à SIDASC nesse momento? Bem, nós como SIDASC estamos intensificando o nosso trabalho, as nossas atividades de campo, nas fiscalizações das propriedades rurais, tanto dos suinocultores integrados, ou seja, os que estão vinculados à agroindústria, como os pequenos produtores que não são vinculados à agroindústria, são chamados de independentes. Eles têm um tamanho de granjas que pode ser maior ou menor, e também intensificando as fiscalizações às propriedades que possuem suínos para consumo próprio, que são chamados de criatórios. Nessas atividades que nós desenvolvemos, nessas fiscalizações a campo, nós orientamos os produtores sobre a importância de ter conhecimento da doença, de preservar a biosseguridade das propriedades, das granjas, não permitir que visitantes estejam entrando na granja que não sejam envolvidos com a cadeia produtiva ou com a produção dos suínos efetivamente. Então, neste momento, nós temos que preservar esse ingresso de pessoas nas propriedades e também estar atentos a veículos que possam se aproximar dessas propriedades. Eu quero ressaltar também aqui a importância que existe por lei de não oferecer restos alimentares na alimentação suínos, restos alimentares que possuam proteína animal, e aproveitando isso, também reforçar que os donos de restaurantes também façam o destino adequado desses restos alimentares, porque agora é um momento de muita atenção em relação a esses últimos acontecimentos. Então, a SIDASC como um todo, ela está intensificando o que já é uma rotina dela, que são as fiscalizações às propriedades e as orientações aos produtores e a toda a cadeia produtiva, a todos que estão envolvidos nessa cadeia produtiva e nesse elo produtivo. Pegando o gancho, a comunicação da SIDASC recentemente fez um alerta, uma matéria com relação a esse assunto que você acaba de trazer. É importante que, então, que os produtores, enfim, que toda a cadeia esteja extremamente atenta a uma situação como essa, que já venha sendo alertada há um bom tempo de maneira preventiva pela SIDASC. Exatamente. É importante dizer que
caso exista uma desconfiança de que essa doença ela apareça em uma propriedade, que a comunicação à SIDASC seja imediata. Eu quero dizer assim que não existe a doença no estado de Santa Catarina e não existe a doença no Brasil. E nós vamos trabalhar para evitar que ela entre em nosso estado e em nosso país. E intensificando essas informações e mantendo a parceria entre agroindústria, produtores rurais e Serviço Veterinário Oficial, ou seja, a SIDASC. Para que as pessoas possam entender, eu vou simular um caso mais grave aqui com relação ao assunto. Qual seria o impacto se a peste suína africana, ela porventura chegasse ao Brasil? Bem, então o impacto da peste suína africana no Brasil seria muito sério, seria muito grave, pois o Brasil ele é o quarto exportador de carne suína do mundo e o quarto produtor de carne suína do mundo também. Nosso estado, Santa Catarina, é o maior exportador do Brasil. Ele é responsável por aproximadamente 50% do que é exportado no nosso país. Então, o impacto no setor econômico seria muito grave. E além do impacto no setor econômico, que seria, eu calculo, de bilhões, é um impacto social, porque a cadeia produtiva de suínos em nosso estado e em nosso país envolve funcionários, envolve muitas pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva. E infelizmente, se a peste suína africana vem acometer o nosso estado ou vem acometer o nosso país, ela vai impactar diretamente em toda essa cadeia produtiva. Então, nós temos que estar atentos a isso, sempre juntos, evitando ao máximo que essa doença ingresse em nosso estado, em nosso país. Vamos valorizar, Esther, o caminho que nós percorremos até aqui. Santa Catarina tem um status, uma excelência no quesito sanidade. Como é que foi essa caminhada de Santa Catarina até aqui, o que resulta nesses números, o maior exportador de carne suína, enfim. Como é que foi a caminhada de Santa Catarina para conseguir atingir o status que nós temos hoje? Bem, a caminhada de Santa Catarina nós sempre realizamos com bastante intensidade. Como eu já havia dito inicialmente, fiscalizações nas propriedades, monitorias, reuniões de educação sanitária. Existem também monitorias com colheita de sangue em plantas abatedoras do estado para que se possa detectar doenças previamente. Realizamos vários inquéritos, onde nós também realizamos colheitas de sangue em criatórios. Novamente, reforçando, criatórios são produtores rurais que possuem suínos para consumo próprio. A realização de educação sanitária nós fazemos nas escolas, em instituições, faculdades, onde o público que nós abordamos é um público mais jovem que pode estar levando informações sobre doenças, sobre a atuação da SIDASC, no sentido de também prevenir de uma forma mais precoce doenças para os pais, para outras pessoas conhecidas, abrindo um leque muito grande, que essa informação chegue muito mais rápido para um público muito maior. Existe também um projeto que envolve caçadores, onde eles realizam a caça de javalis ou de cruzas de javalis com o suíno doméstico, que são javaporcos, e eles também colhem amostras de sangue e estão atentos, por informações fornecidas para a SIDASC, a uma detecção precoce de doenças que são de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial e que podem comprometer a situação sanitária do estado de Santa Catarina e até mesmo do Brasil. Então, todo esse conjunto de atividades, incluindo inclusive reuniões com todos os elos da cadeia produtiva e autoridades, instituições e estabelecimentos, formam uma força muito grande e que impulsionou muito a situação sanitária hoje do estado de Santa Catarina. Um outro item que eu vou falar e acabei não falando
é a questão das barreiras sanitárias. Então, nós temos várias barreiras sanitárias que cuidam do ingresso de animais, de espécies, de produtos que possam comprometer essa situação sanitária do nosso estado. Então, uma vigilância muito ativa que sempre foi muito intensa no nosso estado. E no encerramento do programa, agradecer a Esther Gonçalves, médica veterinária da SIDASC, há 11 anos, nos trazendo toda uma trajetória de sucesso, mas muito focada, o trabalho da SIDASC, do governo catarinense, com relação a esse trabalho de prevenção e de medidas já contra a peste suína africana. Uma boa oportunidade para a gente falar muito desse assunto, um assunto que preocupa as autoridades brasileiras. Agradeço a sua participação. Bem, eu gostaria então de deixar um recado referente à união. A união de toda a cadeia produtiva, reforçando que todos nós aqui temos que reunir esforços, produtores rurais, suinocultores vinculados à agroindústria, suinocultores que não são vinculados à agroindústria, produtores que possuem suínos para consumo próprio, o cuidado de, em uma desconfiança de a doença estar ali, notifique imediatamente os órgãos oficiais e não ofereça restos alimentares que possuem proteína animal, restos alimentares de restaurantes e afins na alimentação dos suínos, assim impedindo que essa doença chegue ao nosso estado. Vamos reunir forças e vamos estar atentos para que o nosso estado continue com essa situação sanitária e que o Brasil continue crescendo também, evitando essa doença. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. E o destaque editorial desta semana fica por conta do comunicado da FAESC, que se manifestou com relação à preocupação sobre a escassez do milho em Santa Catarina, mas também nos estados do Rio Grande do Sul e também no Paraná. Problemas climáticos como falta de chuvas e também geadas e pragas, como é o caso da cigarrinha do milho. Uma situação preocupante que estaremos abordando mais em nossa coluna, de segunda a sexta-feira, no Clique Agro, dentro do portal cliquerdc.com.br. Acesse e fique bem informado. Essa foi mais uma edição do Clique Agro, sempre em nome de Sicoob Maxi Crédito. Faça parte. Até a semana que vem.